Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Já louvamos ao Senhor, né? Preparamos o ambiente e aguardamos o que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã, no nome de Jesus. Continuamos aí estudando a carta de Paulo a Timóteo, né? Nós estamos em 1 Timóteo. Por favor. Gente, vocês podiam chegar um pouquinho mais para frente? Se não for pedir muito, vou precisar da ajuda de vocês. Nós temos muito texto para consultar hoje. E eu sozinha não vou dar conta. Então não se iniba. Acho que eu vou pedir para pôr a fita ali onde está o irmão Adi. Né, irmão Adi? Que aí todos chegam. Feche os seus olhos. Vamos preparar este ambiente aqui, olha. Este ambiente físico já está preparado. Vamos preparar este ambiente aqui para estudarmos a palavra de Deus. Que tudo que nós estudarmos aqui encontre um terreno fértil dentro de nós, para florescer, para dar fruto, porque este é o motivo que estamos aqui. Queremos ser pessoas melhores, cristãos melhores, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Deus. Nós te adoramos. Estamos aqui porque te amamos, como já foi dito. Estamos aqui porque sabemos que a tua presença é real. Estamos aqui porque mesmo antes de aqui chegarmos, o Senhor aqui já estava. E por isso, Senhor, nós te pedimos nesta hora, nos ajude, Deus, nos dê entendimento, Senhor, nos dê discernimento da tua palavra. Todas as vezes que a sua igreja se reúne para conhecer um pouco mais de ti, estamos dizendo, necessitamos de ti, necessitamos do teu falar, necessitamos ouvir a tua voz. Por isso, Deus, eu lhe peço, nos ajude nesta manhã, nos capacite, Deus. E eu peço, meu Deus, especialmente pela minha vida, que eu não venha falar nada aqui de mim mesmo, mas sim aquilo que o Senhor tem para ministrar no meu coração e no coração da tua igreja. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Então nós estamos aí na primeira carta de Timóteo, né? E o título da nossa lição hoje é Falsa Doutrina na Igreja. No capítulo 3, nós estudamos sobre o comportamento do cristão, não foi? Do líder. Mas atitudes e comportamentos que têm que prevalecer na vida de todo crente. Né? Até porque se aquelas exigências for só para a liderança, fica complicado liderar uma igreja. Né? Tem que ser para todos. Todos que professam a fé em Jesus têm que ter aqueles princípios como padrão de vida. Hoje, já no capítulo 4, Paulo muda o assunto com Timóteo. Ele vai falar direto ao cerne da questão, a qual ele enviou Timóteo para Éfeso. Nós vimos na primeira aula sobre a carta de Timóteo, que Paulo enviou Timóteo para aquela cidade, para aquela igreja, para quê? Para combater os falsos mestres, para combater os falsos ensinos, para combater a falsa doutrina. Era um problema que estava vivendo a igreja de Éfeso naquele momento. Então, ele diz a Paulo, diz a Timóteo, como proceder naquele lugar, o que fazer, como escolher líderes para aquela igreja, e agora ele vai falar com Timóteo sobre o que acontece quando a falsa doutrina entra na igreja. Aquela imagem ali, está dando para vocês verem? É um cego guiando cego. Jesus lá em Mateus 15, 14,
ele foi questionado pelos discípulos. Por que ele não corrigia os fariseus, né, e os escribas com maior veemência? E Jesus vai dizer àqueles homens, né, aos seus discípulos, não tentem interferir na postura deles. Eles estão cegos em relação à verdade de Deus. Eles conhecem muito a respeito, eles têm muita informação de Deus, mas não o conhecem. Normalmente o falso mestre é assim. Ele tem um conhecimento teológico, não é? Ele tem argumento. Ele tem conhecimento teológico, só que ele não tem intimidade com Deus. Ele não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. E ali ele começa a criar, né, coisas que não dizem respeito ao Evangelho. E é isso que nós vamos ver hoje. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Só um instante. Qual é a palavra? Qual é a doutrina? A boa doutrina. Em 2 Timóteo ele vai falar a sã doutrina. Para Tito também ele vai dizer respeito à sã doutrina. Paulo está falando de quê? Dos princípios que regem a igreja. Princípios estes que foram estabelecidos por Jesus, pelos apóstolos, e hoje é mantido pela igreja. Quando nós lemos a respeito da sã doutrina, nós temos a conclusão que existe uma má também, não existe? Se existe uma boa, existe uma ruim. Se existe uma saudável, uma sã, existe uma doente também. Então, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, né? Você, Timóteo, propõe essas coisas aos irmãos. Ensine aos irmãos a sã doutrina. Tenha compromisso com a boa doutrina. Que tens o quê? Que tens seguido. Continua, por favor, Lia. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém. Eu trouxe uma citação de John Stott. Podia ter transcrito ela, mas não lembrei. Eu vou ler para vocês o que John Stott fala a respeito da sã doutrina.
Ele nos fala assim: a doutrina cristã é saudável da mesma forma que o corpo humano é saudável. Porque a doutrina cristã se assemelha ao corpo humano. É um sistema coordenado que consiste em diferentes partes que se relacionam entre si e juntas constituem um todo harmonioso. Se, portanto, nossa teologia está mutilada, faltando partes, ou doente, com partes prejudicadas, ela não é sã ou saudável. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é consistente em toda a sua revelação. A Bíblia não se contradiz. Pelo contrário, a Bíblia se explica, ela se reafirma. Então, todas as vezes que você ouvir algo em nome de Cristo, em nome do Evangelho, que contradiz a Bíblia, não provém de Deus. Não provém de Deus. Como o médico avalia o paciente, se ele está são, se ele está saudável, se não há enfermidade no corpo dele, para ele receber alta, assim somos nós cristãos. Nós avaliamos aquilo tudo que nós ouvimos. Nós temos o dever de avaliar. Obrigação do crente é essa. Avaliar tudo aquilo que ele ouve, tudo aquilo que ele recebe, diz respeito à Bíblia? É isso que a palavra de Deus está dizendo? Então isto é sadio para mim. Isto é sadio para mim. E nós vamos ver no decorrer da lição como nós fazemos isso. Como é possível eu fazer esta avaliação? Como é que eu reconheço essas falsas doutrinas? Qual é o alvo da nossa lição? Ao estudar essa lição, você será capaz de identificar as falsas doutrinas e compreender qual deve ser a sua atitude, qual deve ser a atitude do cristão que zela pela palavra de Deus. Eu trouxe esta imagem de uma maçã partida ao meio com uma fatia de laranja. Se você olha rápido, parece que é, não é? Parece que é maçã, mas não é. Parece que é, mas não é. Nem tudo que parece ser é, irmão. Uma falsa doutrina, nem sempre ela contradiz o Evangelho na sua totalidade. Ela vai incutindo ali, né? Algumas mentiras que vão torcendo a verdade. Nem tudo que parece ser é. Eu gosto muito de um conselho que Jesus dá à igreja de Tiatira. Está lá em Apocalipse 2:25. Ele diz assim à igreja de Tiatira: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O dever de nós cristãos é observar rigorosamente as noções que nós temos da nossa fé. Toda doutrina que me leva para longe da Bíblia, que me leva para longe da comunhão com meu irmão, e que não professa a minha confissão de fé, ela é de Deus, irmãos? Não. Ela é do diabo. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Esses ensinamentos, eles são ensinamentos de demônios. Não vem da inspiração de Deus, não tem a ver com nada com Deus. Por isso que nós, quanto igreja, nós devemos nos apegar ao que é verdadeiro e negar aquilo que é falso. Nós devemos reconhecer na fala dos nossos líderes o que é verdade e reconhecer isso e rejeitar aquele líder que fala mentira. Isso é papel da igreja. Isso é o meu papel, esse é o seu papel. Amém? Vocês estão entendendo para onde nós estamos indo? Amém. O que significa a palavra apostasia? Afastamento. Afastamento do quê? Da fé, né? Afastamento da fé, um esfriamento
né, espiritual. Vocês acham que uma pessoa se apostata da fé de um dia para o outro? As coisas vão acontecendo. Ele vai se esfriando, né? Ele vai perdendo a alegria de servir ao Senhor, ele vai se esmorecendo, até um determinado ponto, se desanimar na caminhada com a fé, é normal? Às vezes nós nos desanimamos pelo volume de lutas que passamos, mas isso é um processo, é um período, não quer dizer que eu tenha que viver assim, né? Desanimado. Então a apostasia, ela é isso, renúncia, abandono, negação da fé. Apostasia e heresia andam assim, tem quase o mesmo significado, quase o mesmo. Normalmente o herege, ele é aquele que executa ações que contradizem a palavra de Deus. E quem é que ouve muitos os hereges? Aquele que apostatou. Por quê? Porque ele vai se distanciando, né? Ele vai ficando displicente e ele quer se justificar, né, Rita? Às vezes, muitas vezes, né, quando eu estou nesse período, né, o período de apostasia é um período muito sério, porque é um período onde eu peco mais e cada vez menos eu obedeço, né? Eu vou me entregando e vou me explicando, e vou me justificando, né? E vou buscando coisas que venham acalmar, né, as minhas questões interiores. E aí vou dando ouvido para muita heresia, para muita coisa que não vem do Senhor, que são inspirações de demônios, né, por espíritos demoníacos, e vão me afastando de Deus. A aula de hoje é sobre isso. A tarefa de Timóteo na cidade de Éfeso era pequena, irmãos? Não era coisa fácil. O negócio lá era grande. E é interessante que, se nós olharmos no livro de Atos, lá no capítulo 20, vamos encontrar Paulo dando conselho aos presbíteros de Éfeso a respeito das falsas doutrinas. Aí agora, já não adiantava mais aconselhar. Tinha que ir alguém que fosse capaz de confrontar aqueles ensinamentos. Irmãos, vocês acham que a falsa doutrina é um problema só lá do pastor Timóteo? Só lá na igreja de Éfeso? Não. É um problema atual, é um problema dos dias de hoje. Também. E é impressionante como tem se levantado falsas doutrinas, falsos mestres, como eles têm atraído pessoas, né? Como tem chamado a atenção de pessoas, né? Quando eu penso em falsa doutrina, é um ensinamento não necessariamente que contradiz toda a Escritura. Às vezes ele escolhe partes. Ele prega de tudo o que está ali com coerência, mas uma parte ele entende diferente, porque ele teve uma revelação só dele, só para ele. Deus deu a ele um outro entendimento. Só ele que percebe isso. Só ele que entende isso. E a igreja primitiva fala que os apóstolos, eles falavam uma mesma língua. Eles pregavam o mesmo evangelho, o mesmo princípio. Então não existe essa história de que para mim um falou uma coisa, a revelação que eu tive é minha única, né, porque eu sou mais íntima de Deus. Não. Isso não existe. Não houve nenhum outro evangelho depois da Bíblia.
Existem vários aí, escritos por várias pessoas, que não compete a mim aqui citar. Vocês são pessoas inteligentes, bem informadas, vocês sabem do que eu estou falando. Mas nós precisamos ter coerência com a palavra de Deus. Vamos ver o que Paulo diz aos presbíteros lá em Éfeso. Abre para mim, Paulo, Efésios 4, 14. Rita, abre para mim 2 Timóteo 4, a partir do versículo 3. Nós vamos ler 4 citações a respeito da falsa doutrina. Fábio, abre para mim 2 João 9, versículo 10. E Sueli, 2 Pedro 2, versículo 2. Efésios 4, 14, por favor, Paulo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora nós vamos ler 2 Timóteo 4, 3, 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha aí. Olha o que Paulo está dizendo aqui. É diferente dos dias de hoje? Não. Mas tem aí a gente se reunindo em nome de Jesus para ficar discutindo fábulas. Para ficar discutindo fábulas, coisas que não acrescentam nada na vida do cristão, que não muda nada. A verdadeira doutrina, a sã doutrina, ela causa o que em mim e você? Mudança. Nos torna pessoas mais sadias. Quando a pessoa começa a se apostatar, a primeira coisa que ela tem é isso, comichão nos ouvidos. Ouvir a verdade incomoda. Ouvir a verdade incomoda. Não há prazer mais. Não há prazer. Lê para mim aí, Fábio, 2 João 9, 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em sua casa, nem tampouco o saudeis. Meu Deus, olha o que Paulo está dizendo. Paulo não, João. Olha o que João está dizendo. Aquele que não comunga da mesma fé, aquele que não prega a palavra de Deus na sua integridade, na sua totalidade, você não vai nem receber na sua casa. Sabe por quê? Porque vai dar a impressão que você concorda com ele. Vai dar a impressão, vai dar a parecer que você concorda com o falso mestre, com o que ele faz e com o que ele diz. Você entende esse versículo dessa mesma maneira que eu estou entendendo? Acaba. Se você não tiver conhecimento, minha amiga, para confrontar um falso mestre, ele te convence, porque ele tem conhecimento, ele tem informação, ele não é leigo, não. Lê para mim, 2 Pedro 2 e 2, Sueli. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O meu fala assim, cairá em descrédito. Cairá em descrédito. Ah, irmãos, sabe no que eu amo o Senhor? Que Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele não nos deixa enganado. Eu sou fascinada com isso. O Senhor, Ele nos chama a atenção. A primeiro momento, você pode até não entender o que é, mas você sabe que tem algo ali. Você sabe que tem algo escondido ali. Eu não sei você, mas faz parte da minha oração diária, um pedido que eu faço ao Senhor todos os dias.
Senhor, não me deixe enganada. Senhor, não me deixe dispersa. Eu peço isso a Deus todos os dias, porque quem nos dá discernimento é o Espírito Santo de Deus. E aqui Pedro também está dizendo, nós vimos Paulo, nós vimos João e nós vimos Pedro. Por última citação, eu mesma vou ler, 1 João 2,24, a parte A, nos fala assim: mas vós procurai que permaneça em vós o que ouviste desde o início. Aleluias. É isso que nós devemos procurar, que permaneça em nós aquilo que nós temos ouvido desde o início, desde o dia que eu aceitei Jesus, desde o dia que eu passei pelas águas batismais, desde o dia que eu fiz a minha profissão de fé, que permaneça em mim, aquilo que o Senhor tem me ensinado, aquilo que me chamou ao arrependimento, aquilo que me chamou à consciência, aquilo que me chamou a reconhecer Cristo na minha vida, não é falsa doutrina. Falsa doutrina só surge depois. Só surge depois. Então, vamos ver aí qual é a natureza das ameaças. Reconhecer esse estado sintomático, eu preciso ser maduro na fé. Se eu não sou maduro, né, eu sou levado por ventos de doutrina, sou levada, né? Por isso nós falamos tanto aqui na nossa igreja sobre a necessidade de sermos cristãos maduros, né? De sermos cristãos maduros. Eu falo sempre, às vezes eu me sinto desanimado, eu me sinto entristecido, eu me sinto abatido, isso faz parte. Mas isso não quer dizer que eu vou viver assim, porque a minha vida espiritual não é baseada nas circunstâncias. Nós conhecemos a fonte. E a falsa doutrina, a natureza, né, das ameaças, são essa mesma: apostasia, espírito enganador, doutrina de demônio, como nós lemos aqui nessa revista. E o mais grave de tudo, ela não vem de fora, ela acontece dentro. Não há um teólogo que eu já tenha lido que não concorde com a afirmativa que eu vou te fazer agora. As falsas doutrinas, elas são mais destrutivas do que a perseguição. Ela tem um poder destrutivo. E ela vai comendo pelas beiradas. E ela vai adoecendo o rebanho, porque ela finge ser uma coisa que ela não é. O falso mestre é aquilo ali, é um lobo vestido de cordeiro. Ele fala manso, ele fala no nome de Jesus, ele sabe orar, ele sabe ter sempre um versículo da Bíblia que vai te acalmar. Mas o falso mestre, eu falo que ele é fácil de ser identificado quando se quer, porque ele é um ator. Ele usa uma máscara. Ele finge ser aquilo que ele não é. O falso mestre, a vida dele não condiz com o que ele prega. Ele é um ator. Na frente do público, né, ele atua
como Ele sabe fazer. Mas por trás é que nós vamos saber quem Ele é de verdade. Não é? Houve até uma palavra aqui, foi o pastor Fabinho, se eu não me engano, que pregou sobre isso. Nós termos muito cuidado em ficarmos ouvindo muitas fontes, né? Acaba nos confundindo, né? Acaba nos confundindo. A natureza das ameaças, né? Nós encontramos alguns pontos aqui que são ressaltados por Paulo a Timóteo. Ele fala assim, olha, a Bíblia adverte que alguns deixarão a boa doutrina. Lá no versículo 1 ele fala, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eu quero abrir assim, esclarecer esse últimos tempos. Ele não se refere apenas a um período escatológico do fim. Ele se trata do período em que Jesus morreu, ascendeu aos céus e até a sua segunda vinda. Até a sua segunda vida. Esse é o período a qual Paulo se refere aqui. Né? O Espírito que havia inspirado Paulo a alertar os presbíteros de Éfeso lá no livro de Atos, é o mesmo agora que leva Paulo a alertar Timóteo. Olha que ele fala, mas o Espírito expressamente diz, está sendo revelado a Paulo, o que está acontecendo ali naquela igreja. O Espírito expressamente diz. Então, ele está alertando a Timóteo, alguns vão se apostatar. Alguns vão se apostatar. Eu me preocupo muito. A Rita falou tudo. A apostasia ela é sintomática. Ela começa com os sintomas leves que vão se agravando. Nós, quanto cristãos, nós devemos prestar muita atenção em nós, na nossa prática, né? Como nós nos procedemos. Porque, senão, nós acabamos caindo nessas armadilhas. Nós começamos a ouvir pregação de casa. A nossa igreja instituiu um projeto de culto ao vivo. Você acha que esse culto ao vivo é para você? É? Não. Esse culto ao vivo é para alcançar vidas que estão no hospital, vidas que estão na cadeia, vidas que ainda não conhecem a Jesus, pessoas que ainda não foram alcançadas. Este é o objetivo do culto ao vivo. O objetivo do culto ao vivo não é para o membro da igreja falar assim, hoje não estou com vontade de ir no culto. Vou assistir o culto pela internet. Aí eu assisto hoje. Manda até recadinho para Jaqueline. Não amei sua palavra, Jaqueline. Não, gostei demais do estudo, Jaqueline. Aí eu falo assim, mas eu não te vi. Ah, não, fiquei em casa hoje. Ah, eu falo, você perdeu a melhor parte do culto então. A melhor parte do culto é qual, irmãos? É estarmos aqui em comunhão. É a comunhão. Essa é a melhor parte do culto, quando nós viemos prestar a Deus. Então, eu tenho que ter cuidado, porque a própria Bíblia nos diz, muitos se apostatarão da fé. Ela vai dizer também que a falsa doutrina é engano de Satanás. Qual é a fonte da falsa doutrina, irmãos? Toda vez que um cristão, né, alguém que se intitula crente, que se diz ser cristão, levanta uma doutrina que contradiz a Bíblia
a inspiração é satânica. Sou eu que estou dizendo isso? É a palavra de Deus, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ele não vai pregar sobre demônio, não. Quando fala de doutrinas de demônios, não está falando sobre pregar sobre demônios e ensinar sobre demônios. Não é isso que Paulo está dizendo. Inspiração é para poder tirar ideias, né? Dizer aquilo que não procede da palavra de Deus. Os falsos mestres, eles são assim, eles são escravizadores, eles são dominadores do homem. Ele cria no outro uma dependência dele. Uma coisa assim do tipo assim, só ele que me entende. Só ele que sabe falar para mim aquilo que eu quero ouvir. Ele cria essa dependência, escravizando as pessoas e impondo a elas restrições. Porque é isso que o versículo 2 vai dizer. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Ô irmãos, me diz com toda sinceridade, o casamento torna uma pessoa menos espiritual do que outra? Quem foi que instituiu o casamento? Foi o próprio Deus. E aqui na igreja de Éfeso se levanta um grupo dizendo que não devia se casar. Em nome, da salvação, em nome da espiritualidade. Não devia se casar. E além de não dever se casar, ele ainda vai falar ainda sobre o alimento. Aqui nós encontramos o quê? Um ensino errado, uma motivação errada, uma teologia falsa. Porque se nós formos lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, Deus institui o casamento. Com que objetivo? Para que a humanidade cresça, para propagação. Isso não procede de Deus, proibir o casamento em nome de uma espiritualidade. Isso contradiz a palavra de Deus. E a mesma coisa ele fala dos alimentos, proibindo alguns alimentos, abstinência de alguns manjares que Deus criou para os fiéis. Nós sabemos que existem religiões que proíbem comer isso, proíbem comer aquilo. Mas a Bíblia nos diz que o alimento foi criado por Deus, para o homem, para satisfazer o homem. E eu gosto muito que Paulo vai dizendo assim, olha, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Na hora da refeição, irmãos, o que é que nós devemos fazer? Um culto de ação de graças. Meu Deus, como é bom olhar para essa mesa, e ter este alimento no dia de hoje. Meu Deus, muito obrigado pelo seu cuidado, pela sua provisão. Obrigado por essa carninha de porco que eu gosto tanto, não é? Obrigado. Obrigado, Senhor. Ações de graças. Ações de graças. Essas doutrinas aqui não estão falando de jejum. Viu? Elas estão falando de práticas mesmo, de algumas religiões que nós conhecemos aí, que tem essas práticas. Você é proibido de comer alguns alimentos, Eu fico olhando assim como a Bíblia ela é completa, Jesus vai falar aos discípulos o quê, irmãos? Que o problema não é o que entra, mas o que sai.
ali é um período. Ali é um período, foi logo depois do dilúvio. Deus estabeleceu aquele período para que houvesse tempo para os animais procriarem. Se o homem fosse comer, não ia dar conta. Algumas espécies não iriam sobreviver a isso. Então ele estabeleceu um período, entendeu? Mas o próprio Jesus vai mostrar a Pedro, que era um judeu conservador, né? Um lençol com todos os animais em cima. E diz o que para ele? Mata e come. Mata e come. Todos estavam ali. Entendeu, Ângela? Amém? Então, nosso problema não é o que nós comemos, mas o que nós falamos. É aí que nós contaminamos. Aí vem a pergunta: como podemos nos manter firmes no verdadeiro evangelho? Como? Como eu me mantenho firme? Buscando ao Senhor, lendo a palavra de Deus e principalmente buscando o revestimento do Espírito Santo. Quando nós vamos no livro de Atos, nós olhamos lá no capítulo 1, nós encontramos os discípulos do Senhor como? Inseguros, né? Desconfiados, sem saber como ia ser, né? Eles estavam inseguros. Logo na frente, o que acontece? Eles são revestidos pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia registra que tipo de discípulo? O mesmo do capítulo 1? Não. Pessoas cheias da autoridade do Senhor. Cheias da autoridade. Nós pregamos o Evangelho pelo poder do Espírito. A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios 2,14, que as coisas do Espírito eu só entendo espiritualmente. Eu só entendo espiritualmente. Então, para eu me manter firme no verdadeiro Evangelho, eu preciso buscar estar cheia do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos abrir um parênteses aqui. Nós sabemos que treva não combina com luz. Então, para eu estar cheia do Espírito Santo de Deus, eu tenho que buscar um padrão para a minha vida. Qual é o padrão, irmãos? De santidade. De santidade. Eu tenho que estar buscando isso. Vou cometer alguns erros nessa caminhada? Vou cometer alguns deslizes nessa caminhada? Vou. Mas todas as vezes que isso acontecer, o Espírito Santo que habita em mim vai falar para mim: epa, você vacilou ali. Volta lá e conserta. Volta lá e pede perdão. Volta lá e corrige. Isso é viver cheio do poder do Espírito Santo. Como Timóteo deve lidar com as heresias? Primeira coisa, expondo estas coisas aos irmãos. Expondo essas coisas aos irmãos. Deve ser pregado no púlpito, não o herege, mas sim contra as falsas doutrinas. Deve ser alertado aos irmãos. Existem ensinamentos aí fora que dizem isso e isso e isso, e tem muita gente seguindo. Mas nós cremos no que a palavra de Deus diz. Nós cremos no que a palavra de Deus diz, né? O pastor, ele tem essa obrigação de alertar a igreja sobre o perigo dessa influência das falsas doutrinas. O que ele precisa? Ser alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aqui Paulo está dizendo a Timóteo: você primeiro alimenta quem? Você. Eu, irmãos, todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, quando eu estou preparando a palavra, a sensação que eu tenho que eu estou pregando para mim, já compartilhei isso, né, Lia? É como se o Senhor estivesse pregando para mim. Eu primeiro me alimento para depois eu alimentar o outro. Eu primeiro aprendo para depois eu ensinar.
É essa ordem que tem que ser seguido. É necessário, né? É necessário. Eu não posso combater um erro se eu não tiver conhecimento da verdade. Como eu vou ensinar essa verdade se eu nem a conheço, se eu não tenho domínio sobre ela? Terceira coisa que Paulo diz, aconselha Timóteo a combater as heresias. Exercita-te pessoalmente na piedade. Aqui nós encontramos um confronto da cultura grega sobre o culto do corpo, que era o que imperava, né, naquele período, contra o princípio da piedade. O significado da palavra piedade no original do texto diz respeito à reverência, respeito, reverência, né? Como é necessário você exercitar isso na sua vida cristã. Eu não entendo Paulo aqui dizendo que o exercício físico não tem a sua validade, que não é para você exercitar fisicamente. Pelo contrário, a obrigação do cristão é cuidar desse templo, né? Mas eu vejo Paulo chamando a atenção no seguinte: exercício físico só beneficia esse corpo, mas a piedade beneficia até a eternidade, né? É um investimento para a eternidade, né? Da cultura da época. Para ficar cuidando, né? Hoje nós vivemos o culto ao corpo. E para você entender o culto ao corpo dos gregos, só indo ao museu. Só indo ao museu. Eu tive a oportunidade de ver uma amostra romana no Metropolitan Museum, em Nova York. Se você vê as estátuas dos homens, é perfeito, é milimetricamente medido. Era um culto mesmo a esse corpo perfeito, né? É o que nós vemos hoje nas mídias. As pessoas, os homens e as mulheres, buscando essa perfeição. E em nome dessa perfeição, esquecendo de alimentar a alma e o espírito, né? Nunca se ouviu tanta gente doente espiritualmente, doente emocionalmente, como o nosso tempo, né? Como a nossa época. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Paulo não está dando a ele: olha, você tem que escolher, ou você vai fazer exercício físico, ou você vai se dedicar à vida espiritual. Não é nada disso. Ele está falando de equilíbrio. E ele vai dizer que Timóteo é um exemplo a ser seguido, né? Ele fala lá no versículo 12, que ninguém despreze a tua mocidade, mas que você seja um exemplo dos fiéis. Eu entendo que há dois tipos de liderança. Há a liderança imposta, aquela que é ditadora, né? Eu mando e acabou e pronto. E há aquela liderança adquirida. Você adquire o respeito do outro. E o outro reconhece em você, né, a autoridade. O líder cristão, ele pode ser dominador? Não. Até porque ele jamais conquistaria um rebanho assim. Ele precisa ser modelo. Ele precisa ser modelo. Ele precisa ser alguém que eu olhe e eu me inspire. Ele precisa ser alguém que não tenha nada que o condene na sua vida pessoal. Até porque a liderança, ela está muito ali, olha, né? Ligado com a vida. Não tem como separar essas duas coisas. Um líder, ele fala daquilo que ele vive. Ele vai compartilhar das experiências que ele vive. Então, ele vai dizer para Timóteo: olha, você tem que ser um exemplo em várias áreas.
Mas ele descreve aqui 5, no capítulo 12. Primeira coisa que ele diz para ele ser exemplo, na palavra. Um líder não pode ser precipitado no falar. Um líder não pode falar sem pensar. Um líder, ele tem que ser, ele não pode usar uma linguagem profana. Ele tem que ser exemplo. Suas palavras precisam ser verdadeiras e oportunas. Não estou falando aqui de um santarrão, não. Eu estou falando de alguém coerente. Alguém que entende o chamado de Deus na vida dele. Então, primeira coisa que ele tem que ter, palavra. Ele não pode ficar tropeçando na sua própria língua. Falei demais. Não devia ter falado. Não. Aí não adianta mais, né? Outra área que ele diz que o líder tem que ser como exemplo é na sua conduta. A vida do líder e a vida da sua liderança é assim, é inseparável. É inseparável. É inseparável. Como o meu pastor vai me aconselhar sobre os meus problemas matrimoniais, sobre as minhas crises no casamento, se ele já casou 3, 4, 5 vezes? Ele tem alguma coisa para me dizer, Gorete? Nada. Não tem nada para me dizer, não, mãe. Ele não perseverou no primeiro dele. Como nós precisamos olhar. A vida do líder é o avalista do ministério dele. É o avalista. Outro dia eu estava conversando com o pastor Rimac. Não é porque é só o meu pastor, mas é uma pessoa que eu admiro muito, quanto caráter, quanto pessoa. E eu estava falando com ele um dia desse atrás. Eu falei, pastor, se a sua vida não validasse o seu ministério, você já tinha sido trucidado. Porque os levantes são muito grandes. Eu já ouvi pessoas falarem assim, de não gostar, mas não ter nada para dizer contra. Isso é uma coisa do fundo do inferno, né? É uma coisa do fundo do inferno, e é assim mesmo que funciona. É assim mesmo. Por isso, a nossa vida tem que validar o nosso ministério. A nossa vida tem que validar o nosso chamado. Não tem como separar uma coisa da outra. Todas as vezes, aqui eu não sei, mas lá nos Estados Unidos eu morei um período e trabalhando frente a frente na igreja também com meu primo que é pastor lá. Nós víamos, virava e mexia, caía um pastor de paraquedas lá. Todo mundo, vocês ouviram falar, o fulano é uma bênção. Que homem abençoado, que homem usado por Deus. Aí, logo ele abriu uma igreja para ele, aí começava aquele movimento. Daí a pouco chegava a notícia que tinha abandonado a esposa e os filhos, que tinha fugido com a missionária, que tinha isso, que tinha aquilo, que aquela era a terceira mulher. Era só essas coisas. Aí eu parava e pensava, falava com o meu pastor, olha, há quantos anos você está aqui no ministério, ainda tem que lidar com isso, com essas ovelhinhas rebeldes, que vão atrás de novidade, não é? E acaba se machucando, se ferindo e voltando para ser tratada. Mas aí está o outro exemplo que o pastor tem que ser, que é no amor. O amor, ele tem que ser o distintivo do cristão e principalmente de um líder. Um líder, ele tem que estar sempre pronto a perdoar. Ele tem que estar sempre pronto a liberar perdão, não guardar ressentimento, entender
que não é a pessoa, mas sim o que está por trás da pessoa, que quer te atingir e quer te ferir. É preciso maturidade. O líder, ele tem o líder amoroso, ele tem esse profundo apego à pessoa. Ele tem esse apego, é um apego aos irmãos, é uma preocupação genuína, é um desejo de estar junto. Mesmo que, às vezes, não seja correspondido. Mesmo que não seja correspondido. Pastor não foi apresentada a irmã Aparecida. Não, irmã Aparecida, você não deu um toque para essas mulheres, não, irmã Aparecida? Como se essa mulher elegante não teve oportunidade, né? Outro princípio no qual o pastor deve ser... não, tem ali uma aplicação para o dia de hoje. Fala assim, há uma relação estreita entre a vida do professor e a vida exemplar. Se não vivemos o que ensinamos, as pessoas não querem ouvir. É verdade, né? Se eu não falo daquilo que eu vivo, ninguém quer ouvir, né? Do que você sabe sobre esse assunto? Ouvi contar. Alguém me falou, né? Número 4. Outro exemplo que ele tem que ser é na fé. O líder espiritual precisa ter fé sem fingimento. O que é fé sem fingimento, irmãos? O que é fé sem fingimento? Uma fé verdadeira que dá testemunho. Fé sem fingimento é essa. Ela testemunha daquilo que ela crê. Ela testemunha daquilo que ela crê. Esses dias nós estávamos na reunião de oração levantando um clamor que tem sido diário pela vida da Luma. Quantos aqui sabem que nós temos orado pela vida da Luma? E aí eu estava conversando, né, com um grupo de oração das terças-feiras às 15 horas da tarde, e uma pessoa falou assim, me perguntou, Jaqueline, você crê que há possibilidade? Eu falei, não creio não, eu tenho certeza. Sabe por quê, Paulo? Porque eu tenho um milagre desse lá dentro de casa. E aí eu comecei a testemunhar a respeito da vida, da cura da minha mãe, de câncer. E foi uma reunião maravilhosa, né, Sueli? Porque é assim, a fé verdadeira, você testemunha dela. Você sabe que Deus pode. Você não está falando de que alguém comentou, mas é que você experimentou na sua vida. Você sabe que Deus cura, você sabe que Deus transforma, você sabe que Deus opera milagre, você sabe que Deus escreve nova história. Você sabe. Sabe por quê? Porque você viveu isso na sua vida e tem vivido. Então, o líder, ele precisa testemunhar deste tipo de fé. Uma fé sem fingimento. Uma fé no qual ele tem experimentado, ao qual não tem dúvidas de que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Amém? Não. Eu creio independente das circunstâncias, independente daquilo que eu estou vendo. Eu creio. Independente. Tudo me diz o contrário, mas eu sei que Deus tem poder para fazer. Eu sei. E o Senhor fala para você hoje, nessa manhã, que precisa de um milagre sobrenatural na sua vida. Apenas creia, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Apenas creia.
Eu gosto demais daquela passagem quando o centurião vai diante de Jesus e fala: minha filha está muito doente. Vão, por favor, me ajuda, vão lá em casa. Eu sei, se você orar por ela, ela vai ser curada. No meio do caminho, Jesus, cercado por uma multidão, ele para e pergunta: quem é que me tocou? Eu imagino aquele homem, o desespero e a agonia daquele homem. Meu Deus, ele falou que ia comigo, agora ele para isso. Olha esse monte de gente. E aí, no meio daquele burburinho ali, chegam algumas pessoas da sua casa e falam para ele que, olha, não incomoda mais o mestre, porque já foi, já era, ela faleceu mesmo. E aí Jesus olha para aquele homem e fala o que com ele? Não temas, crê somente. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã. Não temas, crê somente. E o último exemplo que o cristão, que o líder tem que ter é na pureza. É interessante Paulo falar isso a Timóteo, porque Éfeso era o centro da impureza sexual. Pensa numa vida de devassidão que tinha aquela cidade. Ali de tudo de ruim acontecia. E Timóteo era jovem. Timóteo era jovem. Timóteo provavelmente enfrentava muitas tentações. Mas ele fala para ele assim, olha, seja puro nos seus atos, seja puro nos seus pensamentos, principalmente, não é? Se eu não fico alimentando pensamentos impuros, é mais fácil de lidar com a tentação, não é? Muito mais. Então ele chama essa atenção de Paulo, seja puro, tenha um coração íntegro. E ele vai finalizar dizendo a Timóteo, cuida de você mesmo, e cuida da doutrina a qual você foi ensinado. Persevera nestas coisas. Irmãos, perseverar significa insistir, persistir, não desistir, não desanimar. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, será salvo, tanto a ti como aos que te ouvem. Amém? Que você possa perseverar. A apostasia já começou, temos visto a cada dia, a cada instante. Muitos, sem qualquer temor, têm trocado Jesus por tudo o que este mundo oferece, endurecendo o coração, as advertências e as palavras que o Espírito Santo tem colocado na boca. Não nos cabe outra atitude senão a de vigiar. O próprio Paulo, que diz a Timóteo para perseverar nessas coisas, ele nos diz: vigiai e orai. Somos chamados a ser vigilantes, viu, irmãos? Vamos ficar de pé? Paulo, você faz essa oração para nós, apresenta o nosso domingo, né, que é o culto da noite. Graças te damos, Pai, por nos trazer à tua casa para ouvir a tua palavra, que alimenta a nossa alma, que renova a nossa fé, renova a comunhão com o Senhor, com os irmãos. Muito obrigado por poder escutar a sã doutrina. Isso é muito importante, ó Deus. Como a pastora Jaqueline disse, livra-nos, Senhor, dos enganos, não nos deixe ser enganados, pois a tua palavra é a verdade. Senhor, abençoa o nosso domingo, que esta palavra ela fique realmente retida em nossos corações e que o Senhor abençoe o restante do nosso dia, em nome de Jesus. Amém.